Vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos fazer a nossa ceia daqui a pouco, mas o que eu resolvi fazer? Nós vamos continuar o estudo de Atos hoje. Nós paramos em Atos 5:32. E vamos hoje, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos para o verso 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Opa, peraí que deixa eu só virar aqui. Eu vou ler, depois que eu ler, o irmão Tarso vai orar, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler do 33 até o 42. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Até aqui, o irmão Tarso vai orar. Senhor Deus, Pai, obrigado pelo dia, pela semana que se passou. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, na qual nós podemos aprender a Tua palavra e logo mais cumprir uma das Suas ordens, Senhor Deus, a ceia. Te peço que o Senhor abençoe a Tua mensagem, te peço que o Senhor abençoe o pastor Viana também, bem como o nosso pastor Neil também. Abençoe as pessoas que estão aqui hoje, te peço que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor Deus, e sair de formas diferentes, que não venhamos, ó Pai, sair de forma indiferente, ó Pai, mas que a Sua palavra possa transformar vidas nessa noite. Te peço, Senhor, abençoe aqueles que porventura estejam vindo, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir, abençoe também, Pai. Abençoe a Tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Tarso. Obrigado, irmãos, pela atenção. Vamos lá, vamos pensar um pouco nesse texto juntos. A Bíblia começa nesse versículo 33, dizendo que, ouvindo eles isto, se enfureceram. Não. Quem eram eles? Eles eram o Sinédrio. Era o conselho dos judeus, tinha fariseus e tinha saduceus, que se reuniam e julgavam as causas. Era isso. Pedro, lembra que Pedro havia sido preso, um anjo solta os apóstolos, ele fala: vão procurar os apóstolos, cadê os apóstolos? Vão na cadeia buscar. O anjo tinha tirado ele de lá. Aí, olha esses homens lá de novo pregando. Então, mandam os servos judeus, servos do Sinédrio, buscarem e trazerem para o Sinédrio para ser julgados. E quando eles chegam, o sumo sacerdote diz assim para eles: mas já não falamos para vocês pararem de falar de Jesus? Não falamos isso? E aí, o apóstolo Pedro, eu vou voltar um pouquinho aqui, no verso 29 do mesmo capítulo 5, diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens.
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aí eles ficaram furiosos, irmãos, nervosos. Nós vamos ver daqui a pouco mais razões, né? Mas a palavra aqui, furiosos, irmãos, é traduzido para o furioso, mas é assim, despedaçado o coração. Essa é a ideia, por isso que algumas Bíblias estão lá, divididos, porque a ideia é dilacerado. Eles ficaram com muita raiva. E por quê? Irmãos, um assunto que você vai causar sempre raiva nas pessoas: pecado e ressurreição. Irmãos, parece que não. Para você que é cristão, é uma palavra comum. Mas para as pessoas que não são cristãs, isso é muito difícil de compreender e de aceitar. Por quê? Porque é melhor, olha, eu vou pensar do ponto de vista humano, hein? Humano, é melhor que não tenha ressurreição. O que é bom para o humano é que morra e acabe tudo. Por quê? Se tiver ressurreição, é porque vai ter alguma espécie de julgamento. E aí eu não quero. Então você fala de ressurreição, pessoal, opa, ressurreição não. Lembra aí, Paulo lá em Atos 17, eu não vou ler lá, hein? Mas no Areópago, ele pregou. Quando ele falou de ressurreição, a Bíblia diz, e quando ele falou de ressurreição, uns disseram, sai daqui, a gente ouve outra vez, vai embora. Não quero saber. Então, eles tinham falado disso, e eles estavam acusando o Sinédrio de ter matado Jesus, por mão de Pilatos. Mas essa era a acusação. Então, eles assim, não estão contentes com isso. Então a Bíblia diz que eles ficaram furiosos e deliberaram matá-los. Nós vivemos numa época, no Brasil, que não é difícil ser crente. Não é. Não. É feio por aí. Nós precisamos, e nós estamos fazendo isso, eu, pastor Neil, nós estamos trabalhando, e tem até alguns outros irmãos envolvidos, em divulgar mais missões. A gente vai fazer, sabe o culto domingo que os departamentos fazem? Então, vão fazer, mas com missões. O tema tem que ser missões. Porque, irmãos, o mundo está muito feio. Na Índia, esta semana que passou, foi lançado um filme, onde, na Índia a maioria é hindu, né, e todas as coisas deles lá. E no filme, o cristão é o vilão. Então, algumas instituições cristãs fizeram uma petição no tribunal, de lá da Índia, pedindo para proibir o filme, e eles, não, isso não tem problema. Só que gera briga, gera perseguição. Irmãos, cristãos são mortos só pelo fato de ser cristão. Tem até uma campanha em determinadas agências missionárias aí, e eu peço que orem pela Índia, porque, irmãos, o filme é uma forma de mostrar ou de levar a sociedade a pensar. A pensar. Olha, temos alguns irmãos aqui que são psicólogos. Aquele filme, Divertidamente, que não estou fazendo propaganda, mas é um desenho que fala dos aspectos psicológicos. E ali ele pode pregar alguma coisa, boa ou ruim. Um filme que põe o cristão como um vilão pode gerar uma perseguição. E aqui tem ódio. E nós, só porque não posso escrever Jesus Cristo salva, a gente já acha que está sendo perseguido. Irmãos, perseguir é pior. Nós vimos, há menos de 10 anos atrás, onde cristãos eram degolados no vídeo do YouTube pelos muçulmanos. A gente viu. Não são todos, mas a gente viu. Então fala, por quê? Irmãos, Jesus Cristo, quando estava aqui, ele disse em João capítulo 15, eu vou ler lá, mas eu vou voltar para o texto já, tá?
João, Evangelho segundo João, Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 15, no verso 18, Jesus disse assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ah, pastor, eu quero ser cristão. Bem-vindo ao clube. Você vai ser odiado. É assim, meu irmão, que funciona. Ah, meu vizinho não gosta de mim só porque eu sou crente. O seu vizinho está certo. Porque você é de um outro mundo. E se você não é de outro mundo, tem algo errado com você. Então nós temos de levantar, irmãos. Olha, as igrejas, ou elas estão ficando mundanas, com práticas que são do mundo, ou então elas estão acabando. Vamos tentar não deixar essa igreja fazer isso. Nós não podemos deixar o mundo entrar e mesmo assim não pode acabar. Só que nós vamos acabando. Nós vamos acabando se não tomarmos conta dos detalhes. Então, falando do ódio do mundo, eu vou dizer do amor que nós temos. Como é que combatemos o ódio do mundo? Do mesmo jeito que os apóstolos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar. Então, veja bem, eu vou de novo, olha, hoje você que está nos assistindo, é um culto de ceia, então, a maioria dos que vêm aqui são os membros da igreja mesmo. Irmãos, nós estamos matando o culto de oração de quarta-feira. Estamos matando. Quando a igreja acaba com a oração, ela vai para decadência. Uma igreja que não ora é uma igreja que vai falir. Vai quebrar. Vai desaparecer. Se você não ora, não lê a Bíblia, não participa do culto público, tem algo que está errado. Então, eu vou pedir para você, irmão, esforça-te. Esforça-te, porque se você não aguenta vir numa quarta-feira, porque tem trânsito, porque o ônibus está cheio, sei lá por quê, eu não estou pensando em ninguém em particular, hein, por favor, só estou dizendo que vai ser assim. E quando proibirem a gente sair de casa? E quando vier a perseguição de verdade, para dizer, ó, se for cristão não tem emprego, e aí? O que você vai fazer? Pensa que está longe isso? Ah, pastor, é época de Cristo. Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, os judeus começaram a ser proibidos de ser contratados como empregados. As empresas dos judeus tinham que ser vendidas, porque não era mais dado licença para o judeu. E você pensa que igreja cristã está longe? Começa a colocar no estatuto, pastor. A gente tem estudado isso. Porque cada vez mais os estatutos da igreja são aprovados com não pode pôr isso. É uma perseguição. Pastor, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma revolução. Eu vou dizer para você, olha, se prepara. Vamos pegar em arma? Vamos. Você pega a sua arma e vem para a igreja. É essa a revolução que nós vamos fazer. É essa a revolução que Cristo pregou. Então, combata o ódio com amor a Deus. Não com amor a você mesmo, não com o conforto, porque se o mundo odeia a Cristo, ele tem que me odiar, e se o mundo me ama e odeia a Cristo, tem alguma coisa comigo, não é com o mundo está na dele. É igual, o que me causa revolta é quando o policial está envolvido em corrupção, e quando o bandido, eu espero que o bandido faça bandidagem, eu não espero do policial, é claro. Pastor, mas todo mundo faz isso, ou sei lá o que está pensando. O crente pode fazer? Não, então todo mundo eu nem conheço, não quero saber dele. Então só pense isso, aqueles homens estavam sendo presos porque eles eram cristãos e não calaram a boca. Acabou. Nós falamos quando nós estamos aqui na igreja estudando, aprendendo, trabalhando. É aqui que a gente aprende. Não vem para cá, não tem como aprender. E se você é tão pecador quanto eu, o que acontece? Eu não faço isso, irmãos, eu não faço. E acho que o pastor Neu também não faz. Mas você aí que tem aí, pega o YouTube de quarta-feira e vê se tem lá, não vou dizer 200, se tem 100 pessoas online. Quantas famílias deve ter na igreja? 70? Vamos chutar? 70? Talvez. 50.
Se a gente tem 20 pessoas aqui, pastor, que não são 4 famílias, tem que ter pelo menos 46 online. Será que tem? Só pensemos, nós é que estamos falhando. Os discípulos, eles estavam fazendo a coisa certa. O mundo odiava. E eles continuaram. Mas daí, vamos voltar para o texto. 5. Aí levanta-se um certo homem, um fariseu, muito conhecido na época e respeitado séculos depois, chamado Gamaliel. Diz assim no verso 34 em diante: mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, ou seja, se a obra ou conselho é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Espera aí. Primeiro, vamos lá. Quem era Gamaliel? Irmãos, a gente não tem ideia de quem era Gamaliel. Gamaliel era assim, tão respeitado, que o Talmud, que é o livro de interpretação dos judeus, ele começa a ser assim, organizado, sistematizado, depois de Cristo, uns 300 anos, e este homem é mencionado. O avô dele chamava Hilel, o ancião. A ele, a Gamaliel, é defendido que ele fez leis judaicas, porque o que o judeu faz? Ele interpreta. Sabe, chama Midrash isso. Ele interpreta. Quando Paulo pega e diz assim, não atarás ou não amarrarás a boca do boi que trilha o grão. Lembra disso, né? E aí o que Paulo fala? Deus não está interessado em bois. Deus está falando da gente. Ele está interpretando. E isso é o que o Talmud fazia. Eles interpretam. O Talmud é um livro, tá? Um livro de tradições. E esse Talmud diz que Gamaliel fez leis judaicas de interpretação, protegendo mulheres, protegendo não-judeus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai disputar com os judeus, o que é que ele fala? Ele fala, estudei com o maior mestre judaico, ou o maior mestre judeu, que nós conhecemos. Por isso, e Gamaliel é citado aqui em Atos 22. Quer ver, eu vou lá, vocês sabem do texto, eu sei que sabem, mas eu gosto de ler, irmãos, porque aí você sabe, olha, capítulo 22, verso 3 de Atos. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, ele faz questão de dizer que o professor dele é Gamaliel. Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelosos de Deus, como todos vós hoje sois. Pronto. Então, Paulo está dizendo, se tem alguém que estudou com um bom professor, na melhor, não tinha faculdade, mas se fosse, na melhor universidade, com o melhor professor, fui eu. Então, Gamaliel, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, não discute comigo, porque eu tive um bom professor. E aí, o que Gamaliel faz? Ele pede uma reunião reservada. Porque esse homem, como eu disse, ele é respeitado por sua sabedoria, por sua equidade e pelo seu bom conselho. Então, ele vai falar com os apóstolos, a primeira coisa que ele faz é, tira os apóstolos daqui, os discípulos, tira. Eu quero falar só com o Sinédrio. E está certo ele. Era uma discussão, era um diálogo. E no diálogo, a gente expõe fraquezas. Parênteses, pais,
Quando tiver que fazer as suas DR, aí, as suas discussões aí de relacionamento, tira os filhos da sala, viu? No mínimo, hein? Porque, das vezes, na sala, você vai falar alguma coisa e acaba falando besteira, porque está nervoso. E as crianças ficam assistindo, depois vão usar contra você, viu? Fica aí. Mãe, você chamou o pai disso, hein? Aí, o dia que ele xingar um amiguinho, você não pode falar isso, menino. Mas a senhora falou isso do pai. Ou vice-versa, hein? Ô, pai, o senhor falou isso para a mãe. Então, tira. Não devia nem brigar. Mas se tem que fazer uma discussãozinha. Discussão que eu falo não é briga, irmãos. É aquele negócio de, ó... Sabe? Aquele negócio. Eu falo assim, olha... você, a maneira não briga, né? A gente nunca discute. A gente, às vezes, demora para entender um pouco. É o jeito que ele vai. Só demora um pouquinho mais. Eu sou meio perdido no caminho, né? Uma vez eu peguei o trem, fui parar em Jundiaí. Aí eu voltei, ela, você se perdeu? Claro que não. Eu nunca me perdi. Eu sempre cheguei em casa, é que eu demoro. Um pouco mais. Então a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. É que às vezes demora um pouquinho mais para entender. Só isso. Só. Né? Uma vez o pastor Ney falou, vou brincar, pastor, vou falar a verdade. Pastor, mas não se põe o sol sobre a vossa tarefa. Eu falei, então, pastor, o meu sol às vezes tem 4 luas cheias. Então o que demora é a lua, é que a gente tem que mudar. Às vezes o sol é para não se pôr, mas a lua demora um pouco mais. Mas, enfim, ele fez isso, eu aconselho você também. Algumas coisas você tem que tirar o outro para você não ficar enfraquecido no seu conselho. Então eles falam para retirar, e o que eles pedem? Se você pegar aqui, ele fala, acautelai-vos. Está onde eu estou aqui, verso 35, né? Acautelai-vos. Por quê? Tenham cautela. E aí ele dá 2 exemplos. Um é Teudas, que a gente não sabe historicamente. O Teudas que Flávio Joséfo coloca, ele está lá no ano 44, 45 depois de Cristo. Isso aqui está acontecendo lá pelo ano 33. Mas Teudas era um nome comum, assim como Judas, assim como Jesus, viu? Era um nome comum. Era um nome comum. Então, realmente tinha um Judas que aí foi lá. Quem ensinou isso para eles? Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Verso 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e quando vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Eles estavam alegres. Pastor, quem apanha e fica alegre? Quem apanha e fica leve é quem sabe que pode bater no corpo, mas eu terei um galardão depois. Por isso que a ressurreição é base da nossa fé. A gente sofre aqui porque a gente tem esperança da vida depois daqui. É assim que nós temos que agir. E quando nós começamos a agir com o olhar neste mundo, a Bíblia diz que nós somos miseráveis. Não, por favor, não vamos ser miseráveis. Tenha mais amor a Deus, mais amor a Cristo. E por que não? Mais amor à sua igreja. Cristo morreu pela igreja. Pensem nisso. Nós temos que amar, irmão. Nós não estamos aqui por algo burocrático. Nós estamos aqui porque nós amamos. Senão não tem jeito. Não tem jeito. Década de 80, trabalhei numa empresa. E tinha um homem lá que a gente saía às 6 horas. 15 para 6 ele marcava reunião. Toda semana. E aí um dia nós descobrimos. Ele não gostava da esposa, mas ele tinha que chegar com alguma desculpa em casa. Então ele falava, fiquei em reunião. Era verdade. Por que eu não vim na igreja no último culto? Porque eu estava trabalhando. Era verdade. Não vou falar o nome dele, mas ele, vou chamar de João, não é João, mas o seu João também ficava trabalhando. Tinha uma reunião, pastor. Ele também tinha. Só que Deus, diante do qual nós teremos as coisas nuas e patentes reveladas, ele vai falar assim, era o suficiente?
Vamos lá, irmão. Quebrou o carro. É o suficiente para eu não vir na igreja? Não é. Morando em São Paulo, que você tem ônibus aí demais. Então, mas os ônibus são cheios. Sábado não é cheio. E domingo é de graça. Nossa. Não, vamos olhar Deus fazer. Quando que quiser, mas ele deixou todo mundo. E a gente não aproveita. Vem para a igreja de ônibus, irmão, de graça. Poxa, vem de graça. Cadê o nosso amor? Pense, nós temos que demonstrar mais amor. Aqueles homens ficaram felizes. Irmão, já pensou se eu falasse assim, olha, pastor Nilo, vamos fazer o seguinte, ó, vou brincar, irmão, isso não é verdade, não faz recorte, hein, como diz o pastor Nilo. A gente vai colocar um tronco aqui, e falar, irmão, todo mundo que vier agora, eu vou dar uma surra aqui, vou dar só 3 chicotadas, tá? Aí você, pastor, que legal, vou sofrer por Cristo. Você fala, pastor, se dando cafezinho, se eu não venho com chicote, então... Irmãos, nós temos que ficar mais sérios com aquilo que a gente crê. O que nós cremos é muito sério, irmãos. Depende da salvação. Sabe, é uma questão, não é de vida ou morte, é questão de céu ou inferno. Não é questão de caixão ou hospital. É questão de vergonha e desprezo eterno ou alegria eterna. É muito sério, eterno, irmãos. Eterno. A gente não tem ideia do que é isso. Eterno. Como o pastor Neil diz, esses sinais de velhice, não vai ter. É eterno. Não tem que levar mais a sério um pouco, irmãos? Eles estavam felizes. Felizes. E pensa que são só eles? Não, irmãos. Mesmo que venha alguém e diga para você, não, você é doido. Olha, quando eu me converti, minha família não é cristã, não é crente, né? Então eles diziam, não pode fazer, o pastor não precisa ficar sabendo. Realmente não precisa. Mas se ele ficar sabendo, qual a diferença? Irmãos, qual a diferença? Se eu souber que você não veio porque você não quis? Nenhuma. A irmã Helena está disciplinada aqui, irmão. Alguém já foi aqui disciplinado por preguiça? O irmão José Benito dizendo, porque preguiça de não vir na igreja. Não vem, não tem disciplina. A gente não disciplina, irmãos. O apóstolo Paulo, eu estou terminando já, mas vamos lá em Atos 21. Atos capítulo 21. Lembra? Atos capítulo 21. No verso 13, quando Ágabo, o profeta, fala, me dá esse cinto, e ele pega o cinto de Paulo. O dono desse cinto aqui, eu vou ler aqui, verso 11, hein? 21, Atos 21, 11. E vindo ter conosco, Ágabo, tá? Tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, e disse, isso diz o Espírito Santo. Assim ligar aqui, irmãos, é amarrar, atar. Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isso, nós quem? Lucas e os demais, rogamos a Paulo, tanto nós quanto os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando meu coração, porque eu estou pronto não só a ser amarrado, ligado, mas estou pronto ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Poxa, irmãos, Paulo não falou, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo? Faz parte, irmãos. O sofrimento faz parte. Quer que eu termine a mensagem? Vou terminar, volta para Atos, capítulo 5. Levaram uma surra, a maior tensão, porque num julgamento desse Jesus foi crucificado. Pensa na tensão que eles estavam, poderiam ser mortos a qualquer momento. Verso 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Irmãos, isso é resiliência.
Resiliência é você insistir no seu objetivo mesmo quando tem os prognósticos contrários. Resiliência é a capacidade que você tem de se recuperar diante das maiores dificuldades. Chamamos isso de resiliência. Sabe, eu dei até uma olhada aqui, não é que vocês sabem que eu gosto de ir lá no dicionário ainda. Resiliência vem de saltar de volta, recuperar-se, e eu vou pôr uma outra tradução aqui, levar uma surra e voltar para falar, para apanhar de novo. Teimosia para o bem. É isso que nós temos que ser, teimosos para o bem. Eu acho que os membros das igrejas da Índia, eu tenho uma grande desconfiança, que eles são mais firmes do que nós. Porque se eles forem pegos, eles são mortos. Pela lei. Não tem desculpa para eles. E eles arriscam a vida. E eles são alegres. E aí, qualquer probleminha, a gente vai lá para João, né? Jesus falou, tendo-vos dito isso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente sabe esse versículo, sabe? Já notou que a gente só lê o final? Tende bom ânimo. Não, irmãos, tende aflições com bom ânimo. A ideia lá, eu vou fazer a minha tradução aqui, ó. Tende bom ânimo quando tiver aflição. Porque quando está tudo bem, eu não preciso ter bom ânimo, eu já tenho normal. Me fala, eu estou lá, vou brincar. Estou lá, você me dá Coca-Cola gelada, me dá um churrasco, me dá aquele pão de alho que é muito bom. Me fala, pastor, olha, tenha bom ânimo. Eu falo, irmão, tá, já estou muito bem animado, tem mais carne aí? Não, irmãos, tem de bom ânimo quando o chicote está correndo. É lá que você tem que ter bom ânimo. No churrasco não, é na surra. E o que eles disseram? Estamos alegres. Prenderam Pedro, o anjo fala, sai, e fala as palavras dessa vida. Ele sai de novo. Prender é pouco, apanha. O que Pedro faz? Vai de novo. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que o apóstolo Pedro foi crucificado. E a tradição é bonita. Eu não sei se é mentira, e nem me interessa se é, mas diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas talvez seja tradição, talvez seja verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza pela Bíblia, ele morreu feliz em morrer por Cristo. Porque ele e Paulo tinham a mesma ideia que Paulo falou, estou disposto a morrer por Cristo. E daí ele vem para nós, 2000 anos depois, e diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a minha pergunta, quando eu terminei de ver a mensagem, é, eu sou imitador de Paulo? Eu sou imitador, olha, nem de Cristo, hein? Eu sou imitador de Pedro? Melhor a gente tomar a ceia e pedir perdão, porque eu vi que eu preciso pedir. Eu sou um crente muito fraco, e nós precisamos ficar mais fortes. Vamos orar. Senhor Deus, perdão, Senhor, perdoa-nos, Pai. Nós somos fracos, Senhor Deus, mas nós queremos ser fortes. Pai, eu te peço que o Senhor ore por aqueles nossos irmãos que estão sofrendo agora, que estão sendo perseguidos, que moram em países onde falar do nome de teu Filho Jesus é crime, onde a família denuncia e eles são açoitados, presos e mortos. Eu te peço por eles, Pai. Peço, Senhor Deus, por aqueles irmãos que vivem na Índia, que agora correm o risco de maior hostilidade. Tem compaixão deles, Pai. E a nós, Senhor Deus, desperta-nos, Senhor Deus, para ter uma vida mais fiel a Ti. Que nós possamos, ó Pai, ser alegres em sofrer por Ti. Que nós possamos, Pai, ser resilientes, para não deixar que a sociedade nos tire o desejo de estar na Tua casa, de trabalhar para o Senhor, de decidir coisas de acordo com o Teu reino. Eu te peço, Pai, perdão, perdão, perdão. Nós nem merecemos, mas nós estamos orando e clamando perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.